queridos irmãos da Casa de Bezerra. Que bom encontrá-los novamente aqui num ambiente virtual, dando continuidade a esse nosso singelo trabalho, que é o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, lembrando passagens, lembrando ensinamentos, situações nas quais sempre temos a oportunidade de aprender muito, de fortalecer, através do conhecimento ampliado, fortalecer o nosso íntimo, para que assim sigamos em frente aos desafios que se fazem presentes a cada novo dia. E Jesus, evidentemente, pelo que nós sabemos à luz da doutrina espírita, é esse guia e modelo, é a referência principal para cada um de nós de como devemos ser enquanto espíritos puros, espíritos elevados. Mas é interessante que Jesus também deixou muitos que deram sequência ao seu trabalho à época, e também tantos outros continuaram ao longo da história da humanidade a desenvolver, a dar perpetuidade aos ensinamentos básicos de Jesus. E hoje eu gostaria de fazer alguns comentários com vocês a respeito dos apóstolos, os 12 apóstolos. Mas para isso, vamos lembrar alguns trechos do Evangelho que fazem com que nós nos ambientemos nesse universo daqueles que deram sequência ao trabalho de Jesus. Vendo a multidão aflita e desorientada espiritualmente, Jesus se compadeceu muito e comentou com os discípulos: a seara é grande e poucos os trabalhadores. E recomendou que orassem a Deus para enviar mais trabalhadores para a sua seara. Demonstrando, porém, que não devemos só pedir, e sim também fazer o que estiver ao nosso alcance. Essa era a mensagem do Mestre. Tomou ele mesmo, então, a providência, fazendo o quê? Escolhendo 12 dos discípulos para serem seus apóstolos. Vamos vê-los em ordem alfabética. André, filho de Jonas. Bartolomeu, também Natanael, Filipe e João, filho de Zebedeu, Judas, Iscariote. Mateus, Levi, filho de Alfeu. Simão Pedro, filho de Jonas. Simão, que é o Zelote ou Cananeu. Tadeu, Judas. Tiago, filho de Zebedeu, chamado maior por ter nos relatos evangélicos mais importância. Tiago, filho de Alfeu, também chamado menor para se distinguir do outro. E Tomé. Observemos que Matias, mais à frente, substituiu Judas Iscariote, que se suicidara, como está lá em Atos, dos Apóstolos. Paulo não aparece nesta relação, porque somente foi chamado após a crucificação e a ressurreição de Jesus. É bom fazer esse adendo. Não se pense que eram esses apóstolos criaturas santas e perfeitas, maravilhosas. Eles tinham, sem dúvida, boas qualidades, inclusive as qualidades e faculdades mediúnicas. Tinham amor ao Mestre e, acima de tudo, uma boa vontade para servir. Mas, na maioria, eram galileus, isto é, homens do povo, simples e rústicos. E para que fizessem a tarefa de pregar o Evangelho, curar os enfermos, afastar os espíritos perturbadores, foi preciso que Jesus, ao habilitá-los, passasse o conhecimento espiritual, desenvolvendo-os mediunicamente. Foi assim que lhe deu autoridade ou poder de que fala o Evangelho. Mas o que Jesus ofereceu aos seus apóstolos? Ofereceu orientação quanto ao comportamento moral. Falou-se sobre a união entre o grupo e a fraternidade para com todos. Jesus deu instrução a respeito de todos os fenômenos que o viam realizar.
Ofereceu também a revelação de muitas verdades espirituais, ainda ocultas para a maioria. Por vezes, Jesus teve que adverti-los também para esclarecê-los. Se alguém quer ser o primeiro entre vós, disse-nos Jesus, seja o último e o servidor de todos. Deixar vir a minhas criancinhas, lembrava-nos Jesus. E após a morte de Jesus, como qualquer israelita, os discípulos e apóstolos esperavam um Messias que salvaria o seu povo libertando-se do jugo romano. Quando Jesus se deixou aprisionar, os apóstolos ficaram atônitos e fugiram, com medo de que lhe pudesse acontecer também. Nós talvez não faríamos diferente. Com a crucificação e morte de Jesus, acabaram de perder as esperanças e se entristeceram muito. Não mais Jesus à sua volta. Mas Jesus reapareceu em glória espiritual e consolou-os, mostrando a fé na imortalidade e na justiça divina. Esclareceu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, quanto ao trabalho real que deveria prosseguir. Então, começaram com coragem, dedicação e total desprendimento o trabalho para o qual Jesus os havia escolhido e preparado, isto é, dar continuidade na divulgação e exemplificação da Boa Nova, encaminhando criaturas para o reino de Deus. Esses apóstolos foram testemunhos fiéis. Eles atestaram a excelência dos ensinamentos, os feitos e a conduta de Jesus, como o Mestre desejara que fizessem a ser. Como eram então denominados? Entre si, discípulos e apóstolos tratavam-se como irmãos. Mais tarde, outras pessoas se referiam a eles dizendo os homens do caminho. E foi sem dúvida, irmãos, graças ao trabalho dos discípulos de Jesus, como médiuns ou apóstolos, que o evangelho persistiu na terra e se expandiu pelo mundo todo, chegando também a nos beneficiar nos dias de hoje, como precisamos de Jesus. E esses cristãos na atualidade, isto é, cada um de nós, somos convidados por Jesus a ser o seu discípulo, quem sabe até um apóstolo, para que os ensinos de Jesus venham a se instalar mais depressa possível em toda a nossa terra. Estejamos atentos, pois o convite para isso nos está chegando, através do próprio anseio íntimo pelo bem, nas intuições, nas inspirações e sugestões que nos dão os bons espíritos, através dos encarnados que nos orientam, nos aconselham, advertem e estimulam também as boas obras, pelos livros, mensagens, bons filmes, de conteúdo edificante, por outras situações e acontecimentos da vida. E aos cristãos de hoje e de ontem, Jesus com certeza afirma: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isto quer dizer que os cristãos têm grande importância e valor para a comunidade terrena. E Jesus pede aos cristãos que não se tornem insípidos, isto é, não percam o seu valor moral. Jesus pede aos cristãos que não ocultem o seu conhecimento espiritual, colocar sobre o alqueire, isso é, sob a medida dos interesses materiais, mas aonde a luz possa ser vista. E o Mestre nos conclama, como está em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Vejamos, amigos, que nós temos que atender ao Divino Mestre. De nada vale sabermos que os apóstolos muito fizeram e com certeza
continuaram a fazer ao longo da renovação da humanidade. Todos enfrentaram desafios, foram perseguidos, mas mantiveram viva a fé, mantiveram a convicção intensa nas verdades trazidas por Jesus. Em meio a tribulações, em meio aos grandes desafios que estamos enfrentando no momento atual, é necessário que lembremos o posicionamento, a postura que cada um destes apóstolos tiveram. Se mantiveram íntegros, se mantiveram serenos apesar das adversidades. Qual de nós não enfrenta desafios? Qual de nós não temos problemas, situações a serem resolvidas? Mas nós estamos encarnados, primeiro, porque pedimos para aqui estarmos. Nós estamos encarnados porque aqui pedimos para estarmos e resgatar os erros de existências anteriores. E Jesus aí está, nos chamando, não simplesmente ao estudar o seu Evangelho, ao entender o seu Evangelho, mas, acima de tudo, sermos cartas vivas, aqueles que, na verdade, são exemplos vivos das suas mensagens, dos seus ensinamentos. Então, assim, buscamos uma reflexão a respeito de tanto trabalho maravilhoso que os apóstolos fizeram e continuam fazendo. Aproveitemos essas lições, que possamos refletir nessas palavras simples trazidas neste momento de reflexão do estudo do Evangelho de Jesus. Que os amigos espirituais, sejamos gratos a eles, que eles nos continuem nos amparando, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos nós e até o nosso próximo encontro.